Otala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Hoje vim mais uma vez para vos explicar a situação da igreja quimbanguista que passa em Angola. Bom dia, meus senhores e senhoras. Sou a Francisca Balenda, princesa de Nkamba, Nova Jerusalém. Como eu disse, hoje vou vos explicar a situação da igreja quimbanguista que passa em Angola. Como vocês já sabem, a igreja quimbanguista em Angola foi desviada pelo um suposto neto do Papa Kimbangu, chamado de Paulo Dibuya. Mas na realidade ele não é o neto do Papa Kimbangu. Ele é um enteado do filho do Papa Kimbangu, Papa Kisolokele. É um enteado do filho do Papa Kimbangu. Ele não é o neto do Papa Kimbangu. Eu já vos falei a situação desse indivíduo nas menções passadas. No 2003, esse Paulo Dibuya foi expulso em Angola pelo presidente José Eduardo Santos. Mas voltou em 2014, misteriosamente. E tem processo judicial no Tribunal de Luanda, onde haverá um julgamento para definir quem é o verdadeiro representante da igreja quimbanguista em Angola. E neste processo, também tem que ser averiguado como é que Paulo Dibuya voltou em Angola se ele foi expulso no 2003. Então, nós, os quimbanguistas com a sede em Nkamba, estamos a esperar neste julgamento já vai anos. Então, nessa altura que nós estamos à espera, que o governo angolano faça um julgamento e entregar à igreja quimbanguista a sua sede internacional em Nkamba, Nova Jerusalém, e também resolver a situação do Paulo Dibuya. Como é que ele voltou em Angola? Se ele está legal em Angola ou não? Com que documentos ele entrou em Angola? Porque nome ele usa de Paulo Kisolokele não é seu nome. Seu verdadeiro nome é Poli Ngimbi. Poli Ngimbi. E ele foi viver na casa do filho do Papa Kimbangu com 14 anos. Então, na altura, passou a utilizar nome que não era dele, mas de um outro neto do Papa Kimbangu, que se chamava Paulo Kisolokele, de Alungana Kiangani Salomo. Ele foi na Itália para estudar com este nome. Então, nós não soubemos. É o mesmo nome que ele utilizou naquela vez quando foi expulso em Angola, ou só utilizou esse nome depois de vir da Itália? Nós não soubemos. Mas que nós soubemos, o nome do Paulo Kisolokele que ele usa não é seu verdadeiro nome. Ele usa outra identidade de um outro neto do Papa Kimbangu, que agora está falecido. O próprio nome Kisolokele Kiangani, nome dele, está falecido. Identidade dele está falecido. Então, neste processo judicial, nós esperávamos o governo angolano pudesse averiguar todas essas coisas. Mas o que é que nós vimos? Como se tudo isso não bastasse, o governo angolano decorou o Paulo Dibuya com a decoração do Papa Kimbangu, sem mesmo a consultar a igreja quimbanguista em Nkamba. Paulo bandimi yeko na Angola. Bayambi bapesi apui. Kasi wana nde basabote Nkamba. Mas o governo angolano, como é que pode decorar um criminoso que tem processo judicial no tribunal? Isso me surpreendeu. Mas não foi mesmo a surpresa, porque o governo angolano está corrupto. Nós já soubemos que o governo angolano é corrupto, porque Paulo Dibuya corrompeu todos os membros do governo angolano.
ele corrompeu todos os membros da SICA, aquela organização que resolve o problema das igrejas em Angola. Paulo de Buia corrompeu até o diretor da TPA, para que a TPA nunca possa fazer promoção da igreja quimbanguista verdadeira. Se a igreja quimbanguista verdadeira tem uma atividade da igreja, a TPA não pode ir lá filmar, porque está corrompido no Paulo de Buia. Se a igreja do 26, eles têm uma atividade religiosa, a TPA, eles têm direito de filmar. Então, todos os governos angolanos está completamente corrompido ao Paulo de Buia. Como eu vos disse, a Paulo de Buia tem apoiado com o Ocidente. Como todos esses governos trabalham na agenda do Ocidente, eles vejam a igreja quimbanguista de Nkamba como uma ameaça. Porque Nkamba tem uma agenda de elevar homens negros, de falar as suas línguas maternas, e desenvolvemos a ciência baseada nas nossas línguas maternas. Nesse momento, Papai Kimbangu nos trouxe a escrita Mandombe, que vem com toda a ciência no mundo que está na escrita Mandombe. Tem medicina, tem agronomia, tem engenharia, tem também arquitetura. A ciência Mandombe tem todas as ciências que nós vemos aqui no mundo. E muito mais. Qualquer pessoa que já estudou nesse sistema escolar do Ocidente, se uma pessoa for um doutor da medicina atual, um engenheiro da engenharia atual, se essa pessoa estudar Mandombe, ele terá agora, por exemplo, se for engenheiro, se ele estudar Mandombe, ele tem agora a possibilidade de criar mecânicas da engenharia com a sua própria língua. Pode ser Kimbundu, pode ser Umbundu, pode ser Kikongo. O engenheiro que estudou Mandombe, que sabe falar a sua língua Kikongo, ele pode conceitualizar todo o seu conhecimento na sua própria língua materna. E assim, com aquela invenção essa pessoa criar, aquilo será verdadeiramente uma invenção africana. Agora, o que acontece com as línguas ocidentais que nós falamos? Por exemplo, se um engenheiro angolano criar uma invenção em português, ao ir buscar a sua patente de invenção, quem beneficia com essa invenção é o Portugal, porque ele utilizou a língua portuguesa para criar essa invenção. Aí está a necessidade de nós criarmos as nossas próprias invenções, das nossas próprias línguas maternas. Só podemos fazer isso na escritura Mandombe. Aqui vou vos mostrar algumas imagens Mandombe, para quem que nunca viram Mandombe. Ce qui n'était au départ qu'un rêve est devenu une réalité. Un style d'écriture unique, connu sous le nom de Mandombe, est enseigné dans des centres de la République démocratique du Congo. L'écriture a été lancée en 1978 par David Wabela Diopayi. Il affirme qu'elle lui a été révélée dans un rêve par le chef spirituel Simon Kimbangu. Partant de deux éléments ayant la forme de 5 et 2. L'écriture a été intégrée au programme de l'église fondée par Simon Kimbangu dans les années 1920. Elle est aujourd'hui enseignée à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. J'ai commencé à apprendre le Mandombe en 2023, puis je suis allé au siège de notre église à Kamba pour étudier l'art en Mandombe parce que c'est ce qui amènera la civilisation des Africains noirs. L'église a ouvert des centres d'enseignement en Angola, au Nigeria, en République du Congo et en Europe.
En RDC, beaucoup de personnes pensent que le Mandombe est une écriture inspirée de Dieu. Les enseignants de l'église kimbanguiste ont intensifié leur programme de formation pour promouvoir leur spiritualité et le patrimoine culturel de l'Afrique. Ceux qui utilisent cette écriture unique pensent qu'il est bénéfique d'enseigner différentes formes d'écriture et de langage aux jeunes. Cette façon d'écrire présente des différences essentielles par rapport à de nombreuses formes traditionnelles. Nous écrivons syllabe par syllabe et tel que le son est émis. C'est ça la différence. L'église kimbanguiste a suscité une certaine controverse internationale. Elle a été exclue du Conseil œcuménique des églises en 2021 parce qu'elle croyait que son fondateur était l'incarnation du Saint-Esprit. Mais l'église continue de gagner en popularité et ses dirigeants souhaitent que le Mandombe soit enseigné dans toute l'Afrique. A ciência Mandombe que nós temos na Igreja Kimbanguista foi revelada em 1978 pelo Papa Kimbangu ao seu inventor, Papa Wabeládio Pai, que era de mãe congolesa, o pai angolano. Neste momento, a ciência Mandombe já está muito avançada. Embora que Papa Wabeládio faleceu em 2003, mas Papa Simão Kimbangu Kyangani continua a inspirar a novas cientistas de Mandombe. Embora que a ciência foi revelada ao Papa Wabeládio, mas o próprio Deus, o Espírito Santo, Papa Simão Kimbangu Kyangani, ele que inspira a ciência nas pessoas no sonho. Então, neste momento, temos muitas cientistas kimbanguistas e com muitas invenções. Então, a ciência Mandombe agora entrou na fase de implementação ou a construção do primeiro edifício no mundo construído com uma ciência africana, que é o Museu Papa Simão Kimbangu em Kamba. Museu Papa Simão Kimbangu em Kamba, Nova Jerusalém. Vou vos mostrar a imagem do museu. Esse museu foi construído com uma ficha técnica chamada de Nkwatulendo. Nkwatulendo, que significa todo-poderoso. Este edifício tem a forma do próprio Papa Kimbangu Kyangani, ou Papa Kimbangu de Pano. Se você vê bem a forma do edifício, é como se fosse o próprio Papa Simão Kimbangu em pessoa. Esse edifício não existe em nenhuma outra parte do mundo. É um edifício multidimensional que não existe em nenhuma outra parte do mundo.
Essa é a ciência que eu vos falei que Deus nos trouxe e que seria estudada em Angola, no Congo Brazzaville, no Congo Kinshasa, para que no futuro esses 3 países possam dirigir o mundo. Mas o Ocidente, como não quer o homem negro se envolve, eles agitam os governos de Angola para não aceitar desse a ciência mandombe nos programas de escolar. Agora vimos como estão a promover a igreja quimbanguista falsa do Paul de Buia, porque eles sabem, esses angolanos nunca vão saber a verdadeira ciência que nós temos na igreja quimbanguista de Nkamba. No Congo, as pessoas estão mais ou menos informadas, porque todas essas coisas passam em Lingala, tudo falado em Lingala, e eu notei que os angolanos não estão bem informados. Como não estão bem informados, é por isso eu achei necessário começar a informar o povo angolano a missão da igreja quimbanguista em Angola. Porque a igreja 26 nunca vai ensinar os angolanos que Papa Simão Kimbangu é o Deus Criador. Eles só limitam o Papa Kimbangu como se fosse um simples profeta. Mas qual é o profeta que vocês já viram aqui no mundo que deu a ciência mais avançada do mundo ao seu povo? Não existe nenhum profeta desse mundo que deu a ciência mais avançada no seu povo. Então, o Papa Simão Kimbangu não é profeta, é Deus que criou esse mundo e toda a ciência está nas mãos dele. O Ocidente sabe muito bem disso, mas ele não quer que o povo africano conhecer que Deus que criou esse mundo é o Papa Simão Kimbangu. Então, eles utilizam os governos africanos para esconder essas mensagens. Na minha próxima emissão, vou trazer a profecia do Papa Simão Kimbangu. Nós estávamos à espera para o governo angolano levar Paul de Buia no tribunal e resolver a situação da divisão da igreja quimbanguista. E também saber como é que ele voltou em Angola e com que nome que ele vive em Angola, com a sua própria identidade ou não. Mas o governo angolano, como é corrupto, em vez de levar o Paulo de Buia no tribunal, para dar mais raiva, ainda lhe decorou como um herói da igreja quimbanguista. Esta situação que eu gostaria de informar o povo angolano. Muito obrigada. Ndakwanzambi ya Nkamba yango nde tolandaka partout tozali kotonga modele ya Nkamba kuna bachange modele basi bilembo nyonso ya papa bachange ye moko Nzambe ayebi ndenge ya kokatela makambo yango pamba te alobaki ke Satana akokangama na Angola. Mabota na mabota bamoya awa koluka ngai Nzambe. Mokili